do Senhor, graça e paz a você que já chegou. Quero te convidar a ir se ajeitando aí no seu lugar, se acalmando, né? Vamos cultuar mais uma vez juntos, graças ao bom Deus, mais uma quinta-feira, onde nós vamos iniciar um estudo muito maravilhoso da parte de Deus. E eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, amém? Que tem insistido e permanecido fiel ao Senhor, graças a Deus, né? Que esses dias de afastamento não façam o seu coração esfriar, não façam o seu coração duvidar e nem se entristecer a ponto de, né, estar distante de Deus, da sua palavra, de louvá-lo, amém? Nessa hora eu quero ler um versículo com vocês, na verdade, alguns versículos que estão no Salmo 134, amém? Todos bem? Todo mundo me ouvindo? Glória a Deus. Dá um joinha aí se está saindo legal, para a gente poder entender como está acontecendo aí para vocês, tá bom? Vamos ler aqui então no Salmo 134, diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as suas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Esses 3 versículos que estão no Salmo 134, um salmo tão pequenininho, mas tão maravilhoso, é uma convocação ao culto, este salmo, né? E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos achegando à presença de Deus para adorá-lo, para bendizer o seu santo nome, para dizer que Ele é o nosso Deus, o nosso Rei, que Ele é o Deus sobre todas as coisas e acima de todas as coisas está o Senhor, amém? E o nosso coração esteja sempre, sempre nele. Por isso nós precisamos, sabe? Quando nós dizemos nós precisamos, é verdadeiramente essa palavra, porque somos nós que precisamos da presença de Deus para permanecer firmes e inabaláveis. Amém? Aqui diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele criou todas as coisas. Ele criou a mim e criou você. E Ele tem cuidado de nós. E por isso nós podemos louvar o nome de Deus
e bem dizer o Senhor em todo o tempo. Amém? Seja qual for as circunstâncias. E olha, eu vou dizer para você, irmãos, nós somos um povo privilegiado por Deus. Se nós olharmos o cenário que estamos vivendo, nós podemos levantar as nossas mãos para o céu. Hoje nós não estamos dentro do templo, a nossa casa é o templo de Deus. Para o Senhor nos ensinar que este é o lugar santo, sabia? Nós somos o povo privilegiado, que temos tido o privilégio de viver de forma tão graciosa esse tempo. Eu sei que tem muita gente passando dificuldade, irmãos, e cada um está vivendo a sua, mas mesmo assim, nós podemos dar graças a Deus. Amém? O Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Eu quero te encorajar a perceber os detalhes de Deus com a sua e com a minha vida e louvá-lo com alegria por isso. Amém? Neste momento, nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos engrandecer o nome dele, porque ele é digno e ele sempre será. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um bom culto para todos nós. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei.
fogo em nossa nação, Pai. Acende o fogo no Brasil, Jesus. Ah, Senhor, a chama, Senhor, que se apagou em outra hora. Vem, acende, Pai. Oh, Senhor, que nós possamos, Pai, sentir esse fogo, Pai. Oh, Senhor, invadir os quatro cantos, Pai, do nosso país. Aleluia. Ah, Senhor, que o Senhor invada os continentes. Ah, Senhor, como o teu povo tem se esfriado. Senhor, que o teu nome seja engrandecido, louvado, que a brasa viva acenda nos corações. Aleluia. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu pedirei, eu louvarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu louvarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti. Aleluia, Senhor. O povo cantando, o povo clamando. Quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei. Eu não controlei. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não controlei. Eu quero mais de ti, Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos iniciando mais um culto de quinta-feira. Nos nossos cultos de quinta-feira, nós costumamos falar que é um culto de alinhamento. Por que um culto de alinhamento? Que é um culto quando nós estudamos um pouco mais a respeito de um assunto específico. E nós estamos entrando na primeira quinta-feira do mês e trabalhamos o mês um tema inteiro. E esse mês nós vamos trabalhar chamados, dons e frutos do Espírito, né? Vamos estar trabalhando todas as quintas-feiras esse tema. Então, numa quinta-feira falando um pouco mais sobre chamado, na outra um pouco mais sobre frutos do Espírito. E assim, entendendo que tudo faz parte de um chamado de Deus e um derramar de ferramentas de Deus, dons de Deus na nossa vida, para que nós possamos exercer o ministério e caminhar com o Senhor, né? E você que está aí assistindo, você que está, sei que tem a Dani de Paris, o pastor Jefferson aí estava aí assistindo, que eu vi agora há pouco, né? O pessoal lá em Campinas, em Santos, São Caetano, né? E a nossa igreja aqui no Poiares, nosso povo, né? Que nós estamos, o primeiro objetivo era atingir o nosso aprisco, né? Aqui, a qual nós estamos, eu costumo dizer, nós estamos longe, mas não distantes. Estamos juntos nesse propósito, passando por essa dificuldade, né? Mas antes de eu iniciar o culto, irmão, antes de eu começar a entrar na palavra, eu queria orar a Deus por todo dizimista, ofertante da obra do Senhor, porque a nossa igreja fechou para os cultos, mas as nossas contas continuaram, né? E os irmãos são fiéis, irmão. Os irmãos, sabe, procuraram, vieram trazer seus dízimos, suas ofertas. E eu louvo a Deus por isso, irmão. Por cada um de vocês que tem sido fiel e tem confiado que Deus colocou essa obra em nossas mãos, né? Vocês não estão fazendo para mim, né? Vocês estão fazendo para o Senhor, para que a obra dele continue caminhando. E eu quero orar nessa hora por cada dizimista, cada ofertante que tem ajudado essa obra. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Então, que você possa receber essa oração e você também possa ser um semeador na obra de Deus, né? Não precisa ser na obra a qual eu dirijo, mas procure uma próxima da sua casa, aí você que está assistindo, né? Que não é da nossa igreja. Procure uma obra, alguém que faça a obra de Deus, um lugar sério, e seja um ofertante, dizimista, né? Seja fiel
nesse propósito de semear na obra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante, que tem sido fiel, Pai, àquilo que o Senhor se propôs a fazer nesta terra, Senhor. Pai, tudo aqui, existe um custo necessário para que aconteça, Pai. E o Senhor tem levantado pessoas fiéis para suprir cada necessidade, Pai. Nós não nos abalamos quando nós tivemos que fechar o templo, porque nós confiamos no Senhor, que a obra é sua, Pai. E está aqui a prova da sua fidelidade, Pai, para com essa obra. E eu quero te louvar, Pai, por cada um que tem ofertado, que tem dizimado, que essa semente se multiplique, Pai, umas por 30, 60, por 100 vezes mais, Pai, na vida dos teus filhos. Que o Senhor seja o Jeová Jireh, aquele que supre, que visita os celeiros, Pai. Que a glória do Senhor se manifeste na vida deles, Pai. Cada um que está assistindo agora, que o Senhor possa tocar no coração deles, Pai, para eles serem semeadores, Pai, na obra do Senhor na face desta terra, Pai. Seja onde eles estiverem, Pai, que eles possam entender, Pai, que o Senhor deseja, o Senhor institui isso ao seu povo aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo por aqueles que já entenderam, Pai. Senhor, que a glória do Senhor se manifeste, Pai. Que o Senhor derrame sabedoria, derrame uma unção, Pai, de administração, para que nós possamos empregar, Pai, da melhor maneira possível, Pai. Que o Senhor nos direcione no emprego de cada quantia que tem sido confiada a nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que o Senhor possa abençoar, que você que talvez ficou curioso aí, não tem um entendimento, fala, mas como é que é isso aí? Eu queria entender um pouco mais. Você pode me procurar aí no privado depois. Pergunta para mim, pode perguntar, não tem problema nenhum. Ah, mas uma pergunta boba que eu tenho, uma dúvida boba. Não interessa, irmão. Não fique com dúvida nenhuma. Nós não podemos ter dúvidas. Nós temos que fazer com certeza. Sabe o que a palavra diz? Aquilo que não fazemos por fé é pecado. Então nós precisamos fazer por fé. Com convicção no nosso coração por que estamos fazendo. Amém? Nós, como eu disse o tema, né? Série chamado, dons e frutos do Espírito. E eu vou trabalhar um pouco a respeito exatamente do chamados. Eu quero trabalhar, nossa, que alto, né? Eu quero trabalhar a respeito de chamados. Falar um pouco sobre chamado, falar um pouco sobre exatamente algo tão precioso, né? Você pode falar assim, mas eu não tenho chamado para trabalhar em nada. Eu não sei trabalhar no ministério, eu nem tenho aptidão para coisa alguma. Mas entenda uma coisa, quando nós falamos de chamado, é lógico que eu vou dar muito exemplo a respeito do meu chamado como pregador do Evangelho, como pregador, né, e dirigente de uma igreja. Eu vou dar muitos exemplos de mim, mas eu quero que você entenda sempre no genérico. No genérico, tudo que eu for falar, entenda no genérico, para um chamado para servir ao Senhor. E o primeiro chamado que o Senhor faz é de sermos testemunhas dele. Paulo fala que nós somos uma carta escrita, né, na qual as pessoas olham para nós e leem o Evangelho. O que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas, ou boas notícias. Quais são as boas novas? Que Jesus veio à Terra, caminhou como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu. Essa é a boa notícia, irmão. E esse fato dele ter feito isso, ele transformou a minha vida. Quando eu aceitei, ele entrou na minha vida através do Espírito Santo e eu aceitei ele. Então o chamado está muito além do que algo específico dentro da igreja. Então a Bíblia fala, lá em Mateus fala assim, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então é um chamado. Deus está chamando para que aquele que entendeu isso, faça isso também, né? Ele ide e fazer discípulos. Há um outro verbo imperativo, ide e fazer discípulos. Então nós precisamos fazer discípulos também. Fazer discípulos, talvez você fale, mas eu não sei ensinar ninguém a ser um pastor, mas você sabe ensinar alguém a ser aquilo que você já é. Você já caminhou numa luz que Deus deu, você já evoluiu nisso, e você já pode ensinar alguém, aquele que está zero, que chegou hoje, você já pode ensiná-lo. Entende isso? Então, nós estamos falando isso, um chamado. É um chamado. Alguém te chama. Deus te chama. Você sabia disso? Deus te chama. Mas para eu entrar nesse assunto, eu preciso que você entenda algo muito profundo a respeito que o apóstolo Paulo ensina a respeito
dos ministérios instituídos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então eu preciso que você entenda uma coisa. Durante muito tempo foi se apagando e se deixando de lado esses frutos, esses ministérios que o Espírito Santo derrama em nós. Nós somos feitos templo de Deus. Deus habita em nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está em mim, está em você. Nós vamos entender isso. Nós somos o ser trino também, né? Possuímos alma, corpo e espírito. Então, o Senhor se comunica com nós, Ele é espírito, importa ser adorado em espírito e em verdade. Ele se comunica conosco no nosso espírito. E Ele habitou em nós, através do Espírito Santo de Deus. E aí, para isso nós precisamos entender. Paulo fala lá no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo fala algo a respeito disso. Ele fala assim, ele questionou um grupo de crentes e falou sobre o Espírito Santo. E ele perguntou se eles já haviam recebido o Espírito Santo desde que eles creram. Vocês receberam o Espírito Santo lá? Em Atos capítulo 19, você vai achar isso. E ele falou, vocês já receberam? E aí no versículo 2 o povo falou, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Nem mesmo ouvimos. O que é isso? Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa pensa, o Espírito Santo é uma pomba. A pomba é a representação do Espírito Santo, né? A pomba representa o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é uma pessoa, ele faz parte da Trindade. Então, vocês já receberam quando creram? Nem ouvimos falar sobre isso. E Paulo ministrou sobre isso, compartilhou a respeito disso, sobre o ministério do Espírito Santo com aqueles cristãos. Porque, irmão, o primeiro passo é receber o Espírito Santo para nós caminharmos fazendo a vontade de Deus. Como eu disse, Deus fala conosco através do Espírito Santo de Deus. Se você não recebeu, quando creu, você não buscou isso, você não vai entender o chamado, você não vai entender o que Deus quer de você. Amém? E diz assim, lá em Atos capítulo 2, verso 17, eu quero ler com você. Eu deixei tudo anotado aqui para não ter que ficar abrindo a Bíblia, e às vezes o espaço é pequeno aqui. Diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Aqui ele está fazendo menção lá de Joel, né? No livro de Joel, onde diz que seria derramado sobre toda a carne. E aqui ele está fazendo, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. E o Senhor Jesus falou, importa que eu vá para que Ele venha. Importa que eu vá para que o Espírito Santo venha. Irmão, tem muito crente que está vivendo uma vida, irmão, pela carne, pelo que acha, pelo entendimento. Nós somos chamados para viver por fé. Sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como, irmão. Se eu não tenho fé, parte do princípio que eu preciso restaurar algo em mim. Se não existe fé em mim, para eu crer em algo que é sobrenatural, eu preciso restaurar algo em mim. Algo está errado. Eu ainda não tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Eu ainda não tive um impacto. Eu ainda não recebi o Senhor como eu deveria ter recebido. Busca instrução. Você precisa ter fé e crer que Deus está contigo. Porque se eu não tenho fé, eu vou orar por quê? Eu oro para ninguém. Eu oro para alguém que eu não estou vendo. Mas eu sinto, né? Eu sinto. Aí uma vez uma pessoa falou assim, como você vai crer em alguém que você não vê? Né? Mas aí perguntaram para essa pessoa, falou assim, você crê que esse café tá com açúcar? Eu creio, por quê? Não, porque eu estou sentindo açúcar. Então nós só vamos crer se sentirmos. Né? Se nós não sentimos, nós não cremos. Ele não viu o açúcar no café, mas ele sentia o açúcar no café. E com Deus tem que ser assim, irmão. Você tem que provar, você precisa sentir. E é só através do Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Nós devemos entender, irmão, o ministério do Espírito Santo para poder fazer parte dessa revelação de Jesus, né? Pedro, eu ministrei aqui a respeito da Eclésia em outro tempo, que ele falou, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa revelação. E aí Jesus falou sobre essa revelação.
eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha eclésia. Então, se eu não tiver revelação, que o Espírito Santo desceu para ser o auxiliador, o ajudador, o consolador, aquele que nos direciona pela vontade de Deus, se eu não crer nisso, irmão, algo precisa ser restaurado. Eu preciso restaurar isso. Não é através dos poderes naturais, irmão, do homem, que Deus se move em nosso mundo. É através do ministério do Espírito Santo. Não é através de poderes. Sabe, tem gente que faz as coisas na força do braço, né? Tem gente que está puxando uma carga que não era para puxar. Tem gente que está querendo mudar as pessoas. Tem, sabe, às vezes a gente quer mudar o marido, quer mudar a esposa, quer mudar o filho, quer mudar... Não! Como que a gente vai mudar alguém, irmão? Não cabe a nós. Através da obra do Espírito Santo. Não é através da força. A obra, o chamado, quando eu sou chamado para algo, eu preciso ser dependente do Senhor e entender que eu costumo fazer essa analogia, irmão, esse parâmetro. É muito interessante isso. Sabe? Às vezes, eu durante muito tempo eu quis que algumas coisas acontecessem e eu não via acontecer, eu sofria. Mas aí veio um entendimento ao meu coração. Irmão, quem é o dono da obra? O dono da obra é o Senhor Jesus. Sabe, o dono da obra é o Senhor Jesus. E eu trabalhei com construção durante muito tempo. E veio um entendimento ao meu coração. Sabe, eu sou um pedreiro nessa obra, irmão. Se faltar material, a culpa não é do pedreiro. Se faltar alguma coisa, irmão, a culpa não é do pedreiro. A culpa é do dono da obra. O dono da obra é que precisava trazer o material, né? E se o dono da obra não trouxe o material, como que o pedreiro vai trabalhar? Como que o pedreiro vai fazer algo? Não tem como. E veio esse entendimento, sabe, irmão? Que o Senhor é que vai conduzir as coisas. Sabe, se o Senhor não ajudar, eu orar por aquele irmão, eu só não ajudar aquele irmão a mudar e ser transformado, não vai ser eu que vou transformar. Não vai ser eu colocando, ó, isso não pode, isso pode, é assim. Não. Ele não vai nem entender, irmão. Ele não vai nem caminhar, ele vai ficar com isso pesado. Então, Deus tem que trabalhar. E eu preciso confiar nisso. Eu preciso confiar que eu orei e que Deus vai fazer a obra em algum momento. Na vida do meu marido, na vida da minha filha, na vida da minha esposa, na vida do irmão que eu tenho orado por ele, que chegou ali todo cheio de carrapicho, que ainda não entendeu nada, que comete vários erros, né? Que tem várias dificuldades de romper em alguma área. É assim, porque é um chamado. Deus me chamou e eu preciso confiar que Deus me chamou para fazer algo para Ele, não para mim. Vocês entendem isso? Vocês estão comigo? Olha só. Lá em Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor. A palavra de quem, irmão? Do Senhor. Não era a palavra de qualquer um, era do Senhor. A Zorobabel, não por força, nem por poder, ou por violência, em outras versões, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo de Deus, irmão, que conduz. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus não convencer, irmão, eu posso ficar 2 horas falando. Eu posso ficar falando 500 vezes do mesmo assunto. Não vai entrar, né? Eu brinco também com uma outra coisa na igreja. Você já chegou para um fumante e falou assim, meu, para de fumar, o cigarro faz mal. Você já cometeu essa gafe? Irmão, todos os fumantes sabem que o cigarro faz mal. Está escrito atrás da embalagem quando ele compra. Causa câncer, impotência sexual, causa câncer no pulmão, na garganta, né? Efizema pulmonar, está escrito. Não preciso eu falar, sabe? Tem coisas que não precisam ser ditas, irmão. Tem coisas que já está, né, cara? A pessoa sabe. Ela precisa ser despertada pelo Espírito de Deus. Ela precisa receber o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos orar para que o momento dela chegue de encontro com o Senhor, a qual ela seja tocada e ela abandone aquilo que está fazendo mal para ela. Amém? A ação do Espírito Santo é na capacitação do crente para cumprir a sua vocação neste mundo. Ou seja, sabe, irmão, tem muitas pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, tem muitas pessoas que caminham até bem financeiramente, porque às vezes a gente acha que porque uma pessoa está bem financeiramente e tal, ela tá encaixada, olha, ela é bem-sucedida. Você já ouviu isso? Essa pessoa é bem-sucedida. Por quê? Porque ela tem um bom emprego, porque ela ganha bem, porque ela comprou uma boa casa, tem um carrão do ano. Mas será que ela é bem-sucedida?
será que ela é bem sucedida, irmão? Sabe por que eu falo isso? Porque existem pessoas vazias, se suicidando e que têm muito dinheiro. Sabe, talvez ela não encontrou a sua vocação verdadeira aqui nesse mundo. Ela não encontrou aquele chamado que o Senhor, sabe, que vai trazer satisfação e contentamento para o seu espírito, onde ela estiver. Eu conheço pessoas, irmão, que não tem quase nada, que moram no interior, num lugarzinho tão humilde, e são tão alegres e contentes na sua vida. Elas encontraram o centro de equilíbrio da sua vida. E esse centro, irmão, é só o Espírito Santo que pode trazer. E aí ele vai nos conduzir a um chamado, sabe? Talvez uns foram chamados para assistência social, para ajudar os moradores de rua, para ajudar alguém, né? Outros foram chamados para trabalhar no templo, outros para pregar o Evangelho, outros para serem consoladores. A Bíblia fala de vários. Outros para ajudar financeiramente a obra de Deus. Porque também é um chamado, é um coração que é liberal, a Bíblia fala isso. Lá em Romanos fala que aquele que tem um ministério de liberalidade, né, do coração, que entrega, que tem facilidade de doar. Então tudo isso é ministério. Ministério é servir, é serviço. Então Deus nos chama para servir, para ter um ministério. E nós precisamos entender que é o Espírito Santo, irmão, que nos conduz a essa vocação que Deus já derramou nas nossas vidas. Esta ação nos faz discutir essas aplicações do nosso chamado, irmão, e os dons dos frutos do Espírito. Eles revelam muitas coisas sobre esse nosso ministério, sobre esse ministério que Deus deu na minha e na sua mão, sabe? Quando o Espírito Santo vem, o fruto do Espírito, né? Porque lá na palavra de Deus fala que o fruto do Espírito não são os frutos. Então tudo aquilo é como se fosse uma mexerica, é o fruto. E tem vários gominhos, mansidão, temperança, domínio próprio, e aí vai. Então nós temos a mexerica, o fruto dentro de nós. E aí nós vamos exercendo o chamado de Deus para a nossa vida, o chamado a qual o Senhor nos deu. E eu quero elencar três situações aqui que Deus nos chama e fica um pouco claro para nós. Quando Deus chama uma pessoa para o ministério, Ele lhe dá motivação especial para fazer essa obra, na qual você é vocacionado. O próprio Deus traz essa motivação para você. Sabe, às vezes eu vejo pessoas buscando motivações em várias áreas, em várias situações, em várias circunstâncias, e eu fico pensando, por que essa pessoa, ela não entendeu ainda? Sabe, se Jesus não é minha motivação maior, se o Senhor Jesus, se o chamado dele para a minha vida, irmão, Paulo ele falou assim, existe algo que eu tenho que fazer, existe algo que me foi imputado. E tem a versão mais nova falando, existe algo que me foi imputado, ou seja, é uma obrigação minha, que é de ministrar a palavra, que é de levar a palavra. Existe algo que me foi imputado. Ele sentia isso dentro do coração dele, sabe? E quando Deus nos chama, irmão, o único motivo do homem que verdadeiramente foi chamado por Deus é levar o Evangelho, é fazer discípulos, é de que Deus seja glorificado através do seu ministério. A sua motivação não é a popularidade, o dinheiro ou uma posição, não pode ser. Sabe, a minha motivação não pode ser uma posição, porque eu sou um líder de uma igreja, eu sou um pastor, eu dirijo a igreja. As pessoas têm que ter reverência por mim, não. As pessoas têm que ter reverência por Deus. Sabe por quê? Porque se elas têm reverência por Deus, elas vão respeitar o meu chamado. Sabe? Eu nunca que eu chamei alguém e falei assim, você tem que me respeitar porque eu sou pastor. Nunca. E que Deus me conserve o meu coração desse jeito. Né? Que Deus não deixe eu caminhar por uma vereda que eu acho que eu sou mais importante do que outros por eu ser pastor. Não, eu tenho um encargo de Deus. Eu creio que eu tenho uma responsabilidade maior do que muitos. Eu creio. Mas que eu seja melhor? Nunca. Então, para que o nome do Senhor seja glorificado. O nome dele seja levado adiante. Então, essa é a primeira questão. Quando Deus chama, irmão, ele vai nos capacitar. Segunda situação. Quando Deus chama alguém para um ministério, ele dota essa pessoa com os dons necessários para fazer a obra. Lembra que eu falei? Ele é o dono da obra. Eu sou pedreiro. Ele vai me dar aquilo que eu necessito para que a obra seja executada. Entende isso? Às vezes a pessoa ela não sabe falar, Deus dá um start nela e ela se torna um grande pregador. Mas às vezes ela nunca vai se tornar. Às vezes ela foi chamada para ser alguém que está ali atrás, intercedendo. Às vezes ela foi chamada para ser bastidores. Irmão, tem tanta obra nos bastidores. Você não tem noção para a gente fazer
essa live aqui, o tanto de coisa que a gente movimenta. É muita coisa se movimentando. E assim a gente erra. Esqueci de carregar aqui o notebook, apagou aqui no meio. A gente dá uma falha, né? Porque é muitas coisas no bastidor. Você imagina um culto normal, lá na igreja, onde tem louvor, onde tem, né, todo um mover, tem cultinho infantil, tem um ministério infantil ali, né? É muitas coisas acontecendo, é muitas pessoas envolvidas, irmão. Sabe? E Deus chama e capacita para cada área. Você já foi, quando você veio para essa terra, Deus já colocou uma caixa de ferramenta aí, ó, com várias aptidões em você. E aí Ele vai te capacitando, vai trazendo à tona todas essas capacidades e você vai exercendo. Como eu disse, às vezes seu ministério não é dentro de uma igreja, né? Seu ministério é fora, é atender moradores de rua, é ser um consolador, alguém um motivador, alguém que ora pelas pessoas, um intercessor, alguém que vai chegar e conversar com você ali e vai falar, olha, eu tenho essa situação, está acontecendo isso comigo. Sabe, irmãos, antes de eu ser pastor e de eu me envolver mesmo na obra de Deus na igreja, existe algo que acontecia comigo. E eu só fui entender isso agora há pouco tempo. Existia algo que acontecia comigo e era muito interessante. Irmão, como, mesmo eu sendo tranqueirão, usando droga, como pessoas se aproximavam. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe, viu? Trouxe uma água aqui. Glória a Deus. Bebe uma água na sua casa também. E sabe, tinha umas coisas que aconteciam comigo, irmão, que eu pensava assim, eu falava, por que essas pessoas vêm a mim para falar comigo? E contavam coisas assim que eu falava, meu Deus, eu não teria coragem de contar isso para ninguém. E as pessoas contavam para mim. E aí elas vinham e se aproximavam de mim, e contavam, abriam o coração. E aí engraçado que eu sempre tinha uma palavra para falar para elas. Mesmo sem entender o evangelho, entenda isso. Eu não me envolvia em igreja, não me envolvia com nada. Mas sempre tive esse perfil. Deus já tinha me capacitado e mostrando para mim onde que eu iria caminhar, sabe? Aconselhando pessoas, orando junto, sendo um pastor mesmo, cuidando de pessoas. Olha só, isso já acontecia comigo antes de eu me tornar, de eu me envolver com igreja. Entenda isso. Deus já te capacitou, Deus já deu ferramentas para você, para que você possa exercer algumas funções nessa terra. E quando você entrar, aí nós vamos linkar lá no começo quando eu falei, quando o Espírito Santo chegar e invadir o teu ser, você vai entender essa vocação que você tem já há muitos anos na sua vida. E aí você vai se encaixar nela, e aí vai vir contentamento e satisfação para a sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Vai vir contentamento e satisfação. Você pode estar vivendo em meio a situações difíceis, mas você tem um contentamento, porque você está se sentindo útil aqui nessa terra, né? É isso mesmo. Deus nos fez para um propósito. E aí o Senhor, Ele traz para nós, irmão, esses dons. Ele chama os dons que eles precisam para fazer a sua obra. Ele chama os dons que nós vamos precisar, Ele vai derramar. Nós vamos entrar um pouco depois, nas outras quintas-feiras, nos dons, mais especificamente. Eu não quero entrar agora, porque eu estou falando desse chamado do Senhor. Nós precisamos entender e fazer com que Ele desperte em nós. Qual é esse chamado? Qual é? Né? Se você sair daqui, pelo menos com essa pergunta, refletindo, indagando, qual é o chamado de Deus para mim? Deus tem um chamado para todo mundo, irmão. Né? Não estou falando isso para você exercer dentro de uma igreja, eu estou repetindo com ênfase isso. Porque às vezes nós achamos que o chamado de Deus para mim é dentro de uma igreja. Né? Pode ser, irmão, e é bênção, mas pode ser fora. Tem tanta coisa que tem que fazer nesse mundão e você pode, deve e encaixar nisso. E quando você encaixar, irmão, você vai ver você decolar. Sabe, a pista às vezes a gente está andando, né? Eu fui criado numa rua que não tinha asfalto. E o asfalto veio no decorrer depois de muitos anos. E a gente andar naquela rua de bicicleta sem asfalto era uma coisa. Mas quando a rua estava asfaltadinha, era outra coisa, andar de bicicleta, era outro nível, né? E às vezes é assim com a gente, quando a gente não entendeu essa vocação ainda, e não entendeu esse chamado, a gente está andando numa rua toda esburacada, e parece que tudo é meio complicado. Aí quando a gente entende a nossa vocação, a gente se encaixa ali, as coisas começam a fluir, aí vai porque a gente pegou uma rua asfaltadinha, e Deus encaixou a gente ali onde Ele queria, exatamente. Vocês estão entendendo, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus!
Então, e o terceiro e último, que eu vou encerrar aqui, Deus chama para o ministério, irmão, as pessoas que preenchem certas qualificações bíblicas. Não é de qualquer jeito, não. Eita, pastor, né? Tava tão bom. Mas não é de qualquer jeito, não. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos fazendo algo para alguém que é santo. É impressionante quando eu vejo algumas coisas acontecendo na igreja do Senhor. Porque as pessoas acham que é de qualquer jeito, né? Não, é para Deus mesmo. Não, irmão. Para Deus é mais sério. É mais sério. Eu lembro, irmão, que eu fazia eventos aí fora, em vários lugares, né? Quando não conhecia o Senhor da forma que eu conheço hoje, eu conheci um Deus que era um Deus distante. Hoje eu conheço um Deus que habita aqui em mim. Essa é a diferença do antes para agora. Mas quando eu estava aí fora, no mundão, eu fazia festas, alugava casas, Ilha Pochá, fazia festas na noite, regada de bebidas, e fazia, irmão, me dedicava para fazer essas festas, onde não aconteciam as coisas boas nessa festa, não. O nome do Senhor não era glorificado nessas festas. Agora que eu fui chamado por Deus, que eu me inseri na obra dele, que eu sou um pastor, eu vou fazer de qualquer jeito? Agora eu vou fazer muito melhor do que eu fazia antes, com mais dedicação, com mais... Entende isso? Então não é de qualquer jeito. Às vezes a gente acha que vai ser, não, Deus me chamou, eu posso estar de qualquer jeito, não preciso. Sabe, as pessoas, elas entendem o seguinte, não, o véu foi rasgado, o Santo dos Santos teve livre acesso. Entenda isso comigo, ó. O véu foi rasgado. O Senhor Jesus abriu o acesso para mim a Deus, porque esse acesso estava interrompido. Só um sacerdote podia fazer. Se você estudar um pouco o tabernáculo, como que era o tabernáculo, como que aconteceu, você vai entender isso. Jesus, quando ele morreu, o véu foi rasgado de baixo para cima. E aí, o que aconteceu? De cima para baixo, perdão. Foi rasgado de cima para baixo. O que aconteceu? O acesso foi aberto. Mas o Santo do Santo deixou de ser Santo do Santo? É aí que está. O Santo do Santo continua Santo do Santo. O lugar santíssimo continua um lugar santíssimo. Nós precisamos, irmãos, estar consagrados. Nós precisamos buscar isso. E aí tem uma passagem na Bíblia, está aqui também, eu deixei para a gente ler, e vamos ler juntos. Eu quero que você leia lá em 1 Timóteo, capítulo 3. É uma carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, jovem, bem novinho, mas tinha sido criado com princípios da palavra de Deus. E aqui ele fala assim, vamos ler juntos, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito é novo na fé. Essa palavra é novo na fé, ou seja, que chegou hoje, que entende, começou a entender as coisas de Deus agora, né? Não neófito, esse ainda não está apto, precisa caminhar um pouquinho. Para que, se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora. Olha isso, irmão. É difícil isso. Hoje nós vemos pessoas caminhando aí e dando mau testemunho. Não é o desejo do Senhor. Tem que ter bom testemunho dos que são de fora também. Para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Olha só, irmão. Aqui nós vemos um panorama de mais ou menos uns 20 itens quase, né? De que ele vai falando aqui. Não isso, não aquilo, não dado vinho, não contencioso, ou seja, a pessoa que fica criando contendas, né? Que governe bem os seus filhos, sua casa, sua família, uma pessoa que saiba governar a sua casa, porque como que vai cuidar das coisas de Deus se não sabe cuidar nem da sua casa, né?
É interessante isso. Entenda que nós estamos falando de chamado. Algo para Deus está me chamando para fazer. Não é de qualquer jeito. Então, 85% das qualificações para um pregador aqui, né, que ele está falando de um pregador, ou para o ministério mesmo, para você se enquadrar no ministério. Aqui ele está falando episcopado, é o ministério da palavra, né? É ser um pastor, é ser um bispo, né? Então, mas só que isso gera um princípio para que nós repliquemos para aquilo que vamos fazer para o Senhor, para um chamado para fazer algo ao Senhor. Então, 85% dessas qualificações para um pregador tem a ver com caráter, irmão. E somente 15% tem a ver com capacidade. Você está entendendo? 85% aqui, se você for ver, tem a ver com caráter, com o meu coração naquilo que eu faço. E 15% tem a ver com capacidade. Às vezes, mas eu não sou capaz. Às vezes você se acha tão capaz em alguma coisa, mas Deus está preocupado mais com caráter. Porque senão ele não deixava essa instrução. Essa instrução aqui tem mais de 2000 anos, irmão. E ela é válida para hoje. Né? Às vezes as pessoas falam assim, a palavra de Deus é antiga. A palavra de Deus é velha. A palavra de Deus é muito antiga. Sabe, irmão, eu queria falar algo para você. A palavra de Deus não é antiga. Lá em João capítulo 1 fala que ele era o verbo e ele estava com Deus. Ele era Deus, desde o princípio. O verbo significa a palavra. A palavra é Jesus. Sabe, a palavra de Deus, irmão, ela não é velha. Ela é eterna. Ela é desde o princípio. Ela sempre existiu e sempre vai existir. Ela não vai ser apagada. Entenda isso. Nós vamos para o céu e a palavra continua. Entenda. Nós não vamos precisar pregar, nós vamos ter um corpo glorificado. Glória a Deus por isso. Tomara que seja mais magro que o meu. Né? Mas nós vamos estar lá no céu. E a palavra de Deus continua. Ele vai estar lá. O verbo vivo. Ele vai estar lá. Entende? Que bênção poder ouvir isso. Agora, você entenda isso, irmão. O caráter é extremamente importante para um obreiro do Senhor, para aquele que quer seguir um chamado, para aquele que quer fazer algo em nome de Deus. Sabe, você pode fazer várias ações sociais, você pode fazer várias coisas voluntárias, mas quando você envolve o nome de Deus, irmão, a seriedade mudou. A seriedade mudou. Você vai começar a ser visto diferente. Você está fazendo algo para Deus. Você não está mais fazendo para você. Você pode, talvez, ir lá e... eu quero ser um voluntário aí para trabalhar numa ONG. Ali vai ter os critérios da ONG. Mas agora, se você quer trabalhar para o Senhor, para que o Senhor reconheça isso na sua vida como obra de Deus, você tem que se enquadrar. E você tem que se realinhar o seu coração para que o Senhor possa te levar a esse chamado. E o Senhor tem um chamado para a sua vida. O Senhor tem um chamado. E eu desejo que você descubra esse chamado. E hoje eu quero orar por isso. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por cada um que está aí assistindo. Mas por cada um que vai vir assistir. E eu glorifico a Deus porque você vai compartilhar. Amém? Você vai compartilhar. E eu louvo a Deus por isso. E cada um que assistir, irmão, eu acredito que vai despertar isso. Porque o Espírito Santo vai te mover. Hoje em sonhos. Você viu aqui que falou no começo? Olha o que ele falou no começo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, verão, e sonharão vossos velhos. Você que já tem uma certa idade, o Senhor vai te visitar em sonho, amém? O Espírito Santo vai te visitar em sonho, e aí vai começar a mostrar o chamado dele para a sua vida. Mas pastor, eu sou tão velho. Não é não. Ainda é tempo. Enquanto há fôlego há esperança. Você pode dedicar os seus anos de vida para o Senhor. Amém? Não. Mas eu já perdi tanto tempo. Dá para recuperar? Irmão, dá para começar de agora. Esquece isso de recuperar. Vamos começar de agora. É agora. É de hoje para lá. Amém? Não queira recuperar, porque senão você vai trazer um peso para suas costas que não é seu. Comece de agora. E comece exercendo aquilo que o Senhor tem para você. E eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se vocês colocaram pedido de oração aí. A irmã Ema pediu para orar pela família dela. Nós vamos estar orando nessa oração, abençoando a vida de cada filho dela, do esposo dela, da sua casa, né? E da sua casa aí também, você que está aqui conosco, né? Esse foi um culto de quinta-feira, um culto de alinhamento, a qual nós trabalhamos a respeito um pouco mais profundo do chamado de Deus, né? Nós vamos trabalhar essas quintas-feiras aí
provavelmente a outra, talvez minha esposa que ministre, para vocês não enjoarem de mim, né? Mas eu quero também trazer um recado para você antes de eu orar. Olha só, eu vou... vocês viram aí na página, né? Agora a gente está online, vamos entrar no mundo digital, né? Vocês viram aí que todos que curtem, compartilham, ganham um selinho super fã. Você viu aí? Super fã, selinho super fã. Então eu quero contar uma novidade para você. Amanhã, talvez, no Quarentena com o Pastor lá, eu vou trazer um livro muito bacana, legal. Tá lá na igreja, eu vou buscar, e eu vou sortear esse livro para um super fã. Então, se você não é super fã e ainda não tem o seu, começa a compartilhar aí, começa a curtir as postagens, compartilha com os amigos. Por quê? Você compartilhando, você vai se tornar um super fã, e eu vamos colocar uma data aí, dia 15 de abril lá, eu não sei se é dia 15 do domingo, mas vamos ver o terceiro domingo aí. No terceiro domingo de abril, a gente vai lá e sorteia, e aí se você for de longe, não tem problema, a gente manda pelo correio, pega o seu endereço aí, a gente manda pelo correio, é 19? Então dia 19, dia 19 a gente faz o sorteio desse livro. Aí você que é super fã, para o super fã, amém? Então esteja compartilhando aí. Curve sua cabeça nesta hora, que essa palavra possa ter falado com você, que esse momento seja um momento de reflexão sua, que você possa entender que o Senhor, irmão, Ele tem um chamado e tem uma vocação para a sua vida. Desde o começo eu tenho batido nessa tecla. E é a maior verdade, sabe? Quando você entender porque você foi vocacionado nessa terra, irmão, você vai andar com contentamento no seu coração que você não vai entender, você não vai, é sobrenatural. Hoje eu falei que a paz de Deus ela excede todo entendimento, todo intelecto humano, ele cai por terra quando Deus está agindo. Então que nesta hora o poder de Deus, você receba a visitação do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar juntamente com cada irmão que aqui está, Pai. O Senhor assistindo nesta hora, cada irmã, que o Senhor invada a casa deles, Pai, com a tua Shekinah, como nós cantamos, Pai, acende o fogo, Pai, e é só o teu Espírito Santo que pode acender esse fogo em nós, Senhor, que o Senhor invada agora cada lar, que o Senhor invada cada casa, Senhor, e que a presença do Senhor se manifeste. O Espírito Santo de Deus toca como um sopro, como um vento impetuoso, entra nos lares, entra nos corações, Senhor, trabalha naquilo que precisa ser trabalhado, convence aquilo que precisa ser convencido, Pai, em nome de Jesus. Une o coração do pai ao filho, une o coração do filho ao pai, une o coração da esposa ao esposo, Pai. Ô Senhor, que todo espírito de contenda caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai, que todo espírito que tenta trazer confusão e dissensões nas famílias, Senhor, eu repreendo agora. Eu creio que tem familiares assistindo aqui, Pai, que estão recebendo esta palavra agora, que estão recebendo esta oração, e eu peço ao Senhor em nome de Jesus, Pai, que a glória do Senhor invada agora esses corações, e que o perdão, Pai, o perdão venha sobre essas vidas, o perdão, Pai, que eles entendam que eles precisam perdoar uns aos outros, que todo espírito que está trazendo confusão nos lares vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, que todo espírito zombador que tem zombado dessas famílias, em nome de Jesus, que bate em retirada agora, que o Senhor, Pai, alcance essas vidas, Pai, e que o amor de Cristo, Pai, possa imperar nesses lares, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Eu coloco a vida da família da irmã Iema perante ao Senhor. Ela pediu oração por eles. Que a glória do Senhor invada, Pai. Ô Senhor, que a unidade do Senhor venha sobre essa casa. Em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, que eles sejam abraçados pelo Senhor nesta hora, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Domingo, às 19 horas, estamos juntos. Não percam. E todo dia, ali, pertinho de meio-dia, estamos fazendo quarentena com o pastor. Compartilhe os vídeos, compartilhe as ministrações, abençoe vidas, irmão. Seja um abençoador. E que o chamado de Deus para a tua vida, irmão, que o chamado de Deus seja despertado. Amém? Deus abençoe. Põe a sua mão no seu coração agora, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar o teu povo, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus invada esses corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até domingo.